Correção à vista, porque o IRB pode cair mesmo após bons números. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora, criadora do método Radar Preditivo. Pessoal, eu estou com uma promoção dos meus e-books por apenas R$ 98. O e-book do Zero à Primeira Ação é um bônus para quem está começando na Bolsa de Valores. Tem economia no mundo dos investimentos, o que você precisa para fazer boas escolhas na Bolsa de Valores, o que você precisa saber de economia para fazer boas escolhas. Decifrando setores, eu falo a dinâmica de cada setor, setor defensivo, cíclico e setor de commodities. É muito importante você entender a dinâmica de cada setor para você não cometer erros na bolsa. Análise fundamentalista, os relatórios contábeis e principais indicadores que você precisa saber para poder fazer uma análise, mas sempre uma análise com visão preditiva, pessoal. E a arte preditiva com a Wyckoff, como ler o futuro do mercado, que eu explico a atuação dos investidores profissionais, como é importante você fazer análise com visão de futuro. Olhar balanço sem ter essa visão de futuro é como olhar para o retrovisor. Então, juntando todas essas informações aqui, você consegue fazer uma análise preditiva robusta e não ser enganado aí pelos grandes players de mercado. Então, vamos lá. Aqui em IRB, pessoal, isso aqui é uma acumulação ou uma distribuição. Quando a gente vê o cenário atual, os outros ativos, aí eu faço uma análise geral dos ativos da Bolsa, o que a gente chega à conclusão? Que isso está mais para uma distribuição do que para uma acumulação, tá? Isso aqui é uma zona de liquidez com o nível de preço mais negociado nesse tipo de patamar, está um pouquinho acima ainda. Quando perder essa região, vai confirmar para a gente que é uma distribuição. E aí, pode buscar patamares de preços bem mais baixos. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, com outro exemplo, o que eu estou vendo. Quando a gente analisa o macro, vejam, aqui é o ponto de controle macro, ok? Está um pouco abaixo do ponto de controle micro. Se o mercado acelera essa queda, o preço de IP pode perder esse ponto de controle e vir buscar patamares de preços mais baixos. Aí, Carol, você está sendo catastrofista. No momento, sim, pessoal, porque o gráfico está me mostrando que é preciso ter cautela. Limite para investidor profissional não existe. Então, se a gente tiver um cenário de uma crise maior, uma crise mais forte, o resultado das empresas, de todas as empresas, é afetado. Isso a gente pode ver lá em 2008 o que aconteceu. Então, no primeiro momento, os ativos eles caem forte. Então, tudo precisa ser considerado. Vai ser uma crise mais forte global? Vai ser uma questão interna no Brasil? Eu não sei, mas pelo que tudo indica, vai ter alguma coisa. E isso a gente precisa levar em consideração na tomada de decisão. Não ficar comprando ativo achando que tá barato e que não vai cair mais. Isso não existe. Eu já mostrei para vocês com vários exemplos aqui na bolsa. Então, vamos trazer um exemplo. Vou falar do Ibovespa e depois eu vou trazer um exemplo para vocês. Primeiro eu vou falar do Ibovespa. O Ibovespa, pessoal, tem um ponto de controle aqui no topo histórico, próximo ao topo histórico. E esse ponto de controle é um nível de preço que a gente precisa monitorar, porque é muito volume que foi colocado aqui. E o Ibovespa ele indica o quê? Papéis de peso, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, principalmente. O que a gente vê quando a gente analisa Bradesco e tal? Tem um estudo de mercado hoje que eu fiz, que eu explico para vocês lá, que eu mostro o gráfico de, acho que Bradesco, se não me engano. Estudo de mercado do dia anterior eu mostro de Itaú e de Bradesco. Então, tá tudo nos meus estudos de mercado. Tudo sinaliza para a gente está muito mais para perder essa região, porque os ativos de peso do Ibovespa estão mostrando sinais de que vão cair, do que de alta. Então, perdendo essa região aqui é um volume muito significativo. Percebam que este volume financeiro que foi significativo no passado, olha o que ele fez com a bolsa. Olha o tanto que a bolsa subiu e como foi rápido esse movimento. Então, a gente tem a possibilidade desse volume financeiro ser para queda. E se for para queda, pode vir buscar patamares bem mais baixos. Só tem suporte aqui embaixo. Esse suporte aqui provavelmente não segura o preço e esse aqui também não. Eles precisariam injetar mais dinheiro aqui, injetar muito volume aqui para que fosse possível o mercado retomar a partir daqui. Então, é mais provável que o mercado venha buscar patamares ainda mais baixos se ele perder essa região. Então, isso precisa ser considerado. Você precisa colocar isso aí na sua continha quando você for fazer um investimento. É um investimento de muito longo prazo, você está disposto a passar por uma queda dessa? Se ela acontecer? Então, monitorem o Ibovespa. Perdeu essa região aqui, o mercado pode acelerar o movimento de queda. Quando a gente analisa lojas Renner
Eu estava esperando essa mudança de ponto de controle, o ponto de controle estava aqui, alterou para cima. Nós temos um volume financeiro significativo aqui sendo deixado para trás. Tudo indica que isso é uma distribuição agora. Acumulou aqui embaixo, distribuiu aqui em cima, e se isso for uma distribuição macro, que é o que tudo indica, o preço pode até perder essa região de suporte. Então, a gente tem que esperar o preço chegar na região de suporte e ter uma reação ainda com o volume financeiro. Senão, a queda pode ser ainda maior. Se o Ibovespa for buscar patamares de preços bem mais baixos, voltar aqui para próximo dos 110 mil pontos, Lojas CN provavelmente vai perder esse suporte aqui. Vai cair muito mais. Então, a gente tem que colocar isso na conta. Você está disposto? É um investimento de muito longo prazo que vem pela frente. Quando a gente faz uma análise preditiva, e eu estou mostrando para vocês alguns ativos, ASA 3, Grupo SBF, todos mudaram configuração gráfica, o mercado ele é dinâmico, a gente precisa acompanhar a movimentação, sinaliza para a gente que o mercado não vai subir. E aí você está disposto a correr esse risco? Você está investindo como base para muito longo prazo? Vi gente falando que ia colocar todo o dinheiro em Banco do Brasil a R$ 20. A pessoa sabe o que vem por aí? Imagina se o Banco do Brasil toma uma sanção. O que vai acontecer com o valor de mercado da empresa? Então, a gente tem que ser responsável no mercado de renda variável. Porque o limite não existe aí para esses investidores. Então, o objetivo deles é lucro, é ganhar dinheiro. Se o dólar dispara, a gente pode ter aí novamente, repetindo aí o final de 2024 agora, ainda pior, porque aí o patamar pode ser mais baixo ainda. Sai dessa região aqui e busca patamar mais baixo. Então, coloquem isso aí no radar de vocês, essa possibilidade. Vejam meus estudos de mercado, os últimos, e continuem acompanhando os investidores profissionais. Não fiquem acreditando que é porque caiu demais, não vai cair mais. Isso não existe na Bolsa de Valores. Ok? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link da promoção aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de aproveitar. Vocês precisam entender quem são esses investidores profissionais e como eles atuam, entender o que é necessário saber de economia, os setores da bolsa, a dinâmica de cada setor, para que vocês consigam investir com mais tranquilidade, sabendo o que vocês estão fazendo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. O meu objetivo é trazer para vocês as verdadeiras regras da bolsa que ficam ocultas para facilitar a manipulação de mercado. Até o próximo vídeo.